Olá, o TVL Cultura está começando e hoje vamos falar um pouco da história e da programação do FENATIB, o Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens, que está na sua 22ª edição. Quem está conosco é a organizadora do FENATIB e também idealizadora deste evento, que tem mais de 20 anos de história. Terezinha Raimann. Fique conosco e saiba mais a respeito sobre esse evento que traz cultura e educação. O 22º Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau, o FENATIB, acontece entre 3 e 10 de maio. São esperadas mais de 15 mil pessoas. E estão previstas 5 sessões. Mas quem vai nos contar sobre a história do FENATIB e um pouco mais sobre essa programação especial é a idealizadora do FENATIB e também organizadora desta edição também, Terezinha Raimann. Seja muito bem-vinda ao TVL Cultura. Muito obrigada também para o público, né, que nos assiste. É importante falar, né, do festival, que já tem uma história bastante consagrada, digamos assim, na nossa cidade. São 22 anos neste ano que nós completamos. Ele surgiu em 1997, da necessidade na época de se criar um público para o teatro mesmo. Eu já vinha de um festival universitário, como coordenação do festival universitário, e a gente sentia falta de um público novo, que havia uma necessidade muito grande de se formar. Então criamos, na época, com a equipe da Fundação Cultural, o Festival de Teatro Infantil, na época só infantil. Hoje essas crianças cresceram e nós tivemos que adaptar um pouco o nome. Mas querem continuar, Exatamente, né? Então hoje o festival, muitos que foram crianças que assistiram naquela época, hoje são pais e já vêm com seus filhos assistirem os espetáculos, né? Então é bastante interessante isso, a gente vê essa plateia bem variada. Durante o dia nós temos uma plateia totalmente de escolas, com os professores, e no horário noturno a maioria é pais, né? Então a gente vê 3, 4 adultos para uma criança. E é muito, muito bom isso, né? Ver, porque tem muitas das pessoas que também nunca viram um espetáculo de teatro e com os filhos agora eles têm a oportunidade de participar do festival, assistir os espetáculos, e temos alguns que são cativos do festival há muitos anos, né? Nesse ano nós vamos fazer, foram inscritos 70, nós tivemos 70 inscrições, né? Dessas 70 nós conseguimos selecionar 10, não por questões de, digamos assim, de dificuldade de espetáculo, porque teríamos no mínimo 20 espetáculos com boa qualidade, mas por questões financeiras. Então selecionamos 10 grupos e temos mais 3 grupos que são de formação de escolas de teatro de Blumenau ou de escolas públicas de Blumenau. Essa é uma novidade para esse ano no festival, porque a gente está sentindo que o adolescente, o jovem, ele tem mais dificuldade de participar. Então estamos criando uma mostra paralela, né, uma mostra regional de teatro para estudantes, para que eles possam participar, criar o seu grupo e vir participar no festival. Até que idade que foi? Até 17 anos. Então, mas também tem públicos adultos junto, coordenando, dirigindo espetáculo, né? Não tem, o importante é que o espetáculo seja para criança ou jovem, né? Então, até uns 17 anos mais ou menos. E esses estudantes, eles estão se preparando já há um bom tempo, né? Já se inscreveram e vão participar. Neste ano nós vamos ter 3 grupos só, mas não foi uma questão também da divulgação, que muitas pessoas não acreditaram muito em se inscrever num espetáculo assim, mas eu tenho certeza que isso é o primeiro ano e que daqui para frente isso vai crescer muito,
porque a gente já sentiu em alguns grupos, puxa, já não tomou conhecimento, não podia não se inscreveu e tal. Poxa, já passou o prazo, né? Tem isso também, né? Então, assim, enfim, vão ser 3 espetáculos, mas que vai ser bem interessante. Eles vão receber também a análise do seu espetáculo apresentado pela comissão oficial do festival, que faz a análise dos espetáculos, e vamos ter uma premiação de melhor espetáculo para eles, no caso só, não para os espetáculos oficiais, mas para o estudante. 3 espetáculos de estudantes da mostra, jovens. Exatamente. Okay. A gente vai fazer como estímulo, né? Para que eles voltem, para que eles façam novos espetáculos, para que eles continuem produzindo teatro. Então, vamos ter lá melhor espetáculo, a atriz revelação, ator revelação, a melhor produção, né? Que são os trabalhos realmente de apresentação, criar cartaz, programa, enfim. Acreditamos que dessa forma a gente está estimulando os estudantes a se inscreverem mais, participarem mais do festival, até porque muitos acham que é só para criança, né? E, na verdade, à noite a gente tem muito mais adulto do que criança. Ele é um espetáculo que atende a todas as idades, né? Todos nós temos um pouco de criança também, Com né? certeza. Quem não tem, devia ter, exatamente. Né? Então, é importante porque, sim, todo festival ele é oferecido gratuitamente, né? Também as palestras, as oficinas são totalmente gratuitas, né? E graças aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros do festival, que é através da Lei Rouanet, né? O Ministério da Cidadania agora, né? E eu gostaria até de citar os nossos nossos grandes parceiros, porque sem eles esse festival não aconteceria, né? E é importante porque essas pessoas ou empresas também acreditam na arte, na cultura, na educação e também, né, o FENATIB passa credibilidade para eles estarem aí com essa parceria. Esses nossos parceiros são a Cooper, a Benner, o Bradesco, a Allios Central Cooperativa, né? A Remer, a Carton Druck, a Agrosul, a Autona, a FAEMA, que temos esse ano como uma grande parceira, junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que nos trouxe uma grande alegria, porque a gente estava com uma dificuldade, a Fioclim, o BRDE, a Gráfica 43, o GIASSE, a Sênior, que também entrou como parceira neste ano, e os apoiadores que sempre estão junto conosco, né, que é a WK, a Tarpan, Blue Bordados, que nos deu a camiseta. Inclusive, eu estou com a minha camiseta, muito linda, por sinal, né? Parabéns. Bordada, isso é um trabalho da Blue Bordados, que todo ano nos ajuda nessa parceria, a Cromix, o próprio Teatro Carlos Gomes, a Princetter, a Escopo Contabilidade, que faz todo o trabalho, que tem depois toda uma prestação de contas, né? E o Movimento Teatrando, que é o movimento de teatro da cidade, que a gente está sempre junto, circulando de alguma forma nos espetáculos, né? E os grupos estão sempre unidos nessa caminhada, digamos assim, para fazer os eventos de teatro acontecer em Blumenau, né? Então, acho que isso é bastante importante, porque sem essa movimentação, né? Sem esses grupos, sem essas escolas de teatro na cidade, sejam elas da universidade ou escolas privadas, nós não temos condições de tocar os eventos e, ao mesmo tempo, tornar a cidade participativa culturalmente, né? E deixar a entrada também gratuita, né? Exatamente. Quer dizer, esses parceiros são fundamentais, né? Nós tivemos esse ano digamos assim, uma queda na parte de captação de recursos. Isso nos trouxe bastante dificuldade para realizar nesta data que já estava agendado o festival, mas aí tivemos a parceria de última hora com a FAEMA e veio a nossa contribuição que estava faltando para algumas despesas ainda, né? E com isso a gente vai conseguir realizar dentro da data prevista, que é de 3 a 10 de maio, né? Vai no Teatro Carlos Gomes. Temos sessões de manhã, à tarde e à noite, praticamente todos os dias no grande auditório, com uma capacidade bem maior do que só no pequeno. Então, isso gerou mais de 4.000 vagas, diríamos assim, do ano passado para cá, para a realização do festival. Isso é muito bom,
porque não vamos ter dificuldade à noite, né, das pessoas não conseguirem entrar no espetáculo por falta de espaço. Então, o grande auditório vai ajudar bastante nesses dias. Maravilha. São quantas pessoas envolvidas aí na organização? Olha, em torno mais ou menos de 25 pessoas que fazem acontecer desde a produção, divulgação, o trabalho técnico. Nós temos, por exemplo, a Kátia, que faz a parte toda de agendamento das escolas, que é um trabalho árduo também, né, porque precisa ser bem feito para que todos sejam alcançados. Ela também cuida da parte da recepção do material dos grupos de teatro. Aí temos a comissão de seleção, que foi composta esse ano pelo professor Nini Beltrame, de Florianópolis, pelo Pepe Cedrez, da Companhia Carona, e eu também fiz parte, através do INARTE, do Instituto de Artes, né, que eu sou presidente. E, além disso, temos os convidados, né? Nós vamos ter depois mesa de convidados, palestrantes, oficinantes, que são pessoas que vão fazer parte do festival ao longo dos 10 dias, os 9 dias de edição do festival, né? Maravilha. Quem quiser saber mais a respeito também dá para entrar ali no site do festival, né? Isso, é o site www.fenatib.com.br. Vão estar toda a programação, aliás, já está a programação atual, lá, bem atualizada, que vai acontecer durante o festival. E vamos ter também um trabalho de mídias sociais. Vamos estar divulgando todos os dias no Face o espetáculo do dia, né? E com uma pequena sinopse do espetáculo para que as pessoas possam olhar e sentir né, qual é o espetáculo que quer assistir. E tem que reservar antes? Eu ia bem falar disso agora nesse momento. Os espetáculos do pequeno auditório já estão totalmente agendados. Uau! Né, pelas escolas. O que nós temos vagas ainda são à noite, todas as noites, e 2 espetáculos à tarde, que é o espetáculo do dia 3, que é no primeiro dia, 2 Mundos, e mais um outro espetáculo que é deixa eu só ver aqui que eu deixo me lembrar aqui, o Groleto. Né, que é um espetáculo do Ceará que ainda tem vaga à tarde. À noite é livre, né? Mas durante o dia a gente faz o agendamento com as escolas, que é para garantir que todos possam, de alguma forma, participar. Todas as escolas de Blumenau conseguem participar? Olha, nem todas, né? Nós temos lá uma lista, por exemplo, de espetáculos, porque o que acontece? Muitas escolas, elas têm interesse em determinados espetáculos. Né? Entendi. Então, por exemplo, a gente temos lá na fila 8 escolas que estão esperando se alguma escola desiste para poder entrar, né, em algum espetáculo que, digamos assim, de preferência da escola, né? Certo. Então, isso acontece todos os anos. E aí pode acontecer também que a escola, por algum motivo, às vezes não pode vir, claro, né? E aí chega na hora, uma outra escola vem, né? Aproveita. A gente já aconteceu, por exemplo, no ano passado, nós tivemos uma coisa bem interessante. Teve uma escola que estava toda preparada para vir ao teatro e chegou na hora, o ônibus não comportou todo o pessoal que viria. E os que ficaram na escola ficaram desesperados, né? Porque não tinha espetáculo para assistir. O que a gente fez na organização? Mandamos um espetáculo de última hora para a escola e ela atendeu dentro do horário ainda da escola, das 3h30 até as 5 horas da tarde, atendeu as crianças que ficaram. Parabéns pela flexibilidade de vocês. Mas eu tive uma surpresa muito grande com isso. Até gostaria de colocar. Dias depois... Dona Terezinha, eu acho que é surpresa, a gente deixa para o nosso telespectador então, para contar depois do intervalo, podemos? Podemos sim, maravilha. Sem problema. Então, todo mundo aí fica ligado que depois do intervalo vamos ter aí uma história de surpresa a respeito dessa flexibilidade de mandar uma amostra, né, um espetáculo para a escola. Depois nos conta também qual é a escola. Mais informações então sobre o FENATIB no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Voltamos para falar desse festival tão importante, o FENATIB. 22 anos de história. E nós paramos aqui com a dona Terezinha Raimann, que é idealizadora do FENATIB, também organizadora também desta edição e de muitas outras. Nós paramos numa história a respeito de uma escola, de um espetáculo aí que foi levado para a escola. Como que foi isso? Bem, o que aconteceu? A escola não conseguiu trazer todos os alunos, né? E com isso, quando os professores chegaram no Teatro Carlos Gomes, nos colocaram a situação que muitas crianças ficaram muito tristes, né? Até porque não puderam vir ao teatro. E a gente, então, imediatamente tinha um grupo junto comigo, que é um pessoal que nos ajuda sempre na divulgação, está recebendo as crianças, que é o espetáculo do Beto Malabares, um espetáculo que fala sobre o lixo, né? Trabalha a questão do lixo, da preservação do meio ambiente, que é um espetáculo muito interessante, brincando com lixo, se chama espetáculo, ele vai até se apresentar esse ano no festival. E eu conversei com eles para ver se eles poderiam ir até a escola. E imediatamente eles montaram tudo em cima do carro e levaram o espetáculo e foram apresentar na escola, a escola Hercílio Deck. E, para minha surpresa, dias depois, eu encontrei um menino da escola que eu conhecia e perguntei para ele, e daí, foi legal assistir o espetáculo na escola? Ele disse, mais ou menos, porque eu queria mesmo entrar na casa do espetáculo, no Teatro Carlos Gomes. Então, quer dizer, ele estava feliz por ter assistido, mas, por outro lado, decepcionado porque não conheceu o teatro. Né? Olha só. Ou seja, não entrou na casa, na sala do espetáculo, né? Porque a criança, quando vai ao teatro, ela tem uma formação muito maior do que aquela que o espetáculo vai para a escola, né? É um mundo encantado. Exato, é um mundo né? encantado, é os urdimentos, é a questão plástica, visual, a iluminação, o palco, as cortinas que se abrem e fecham, né? Tudo isso faz com que a criança... som, exato, tudo faz viajar. Faz viajar, né? A criança tem um outro sonho, né? E isso me doeu, de certa forma, né? Porque fiquei com pena do menino na hora pelo fato dele ter me dito isso. Mas a gente está ali sempre para ajudar tudo que é possível e a gente tentou amenizar a situação, né? Pelo menos, né? Tentaram fazer, né? O menos doloroso possível. Com certeza. A intenção foi ótima. Foi. Sobre a escola, também tem uma mesa de estudo, na verdade, isso. né? Não na escola, nas escolas, mas ali no FENATIB mesmo, em oficinas, é isso? Exatamente. Como que vai funcionar? A gente até gostaria muito de contar com a participação dos professores, porque o festival esse ano não pôde fazer o seminário que fazemos todos os anos. Então, nos voltamos para a educação, para o professor, e vamos fazer uma mesa de estudo sobre teatro para criança. Onde tem um tema teatro para criança sobre a incompreensão ao seu redor. Então, ali vai se falar sobre todas as questões, né, sobre o teatro para criança, com o Miguel Velhinho, que é um doutorando da Unirio, né? E também teremos a relação entre a escola e o teatro e a arte do espectador, que vai ser a Sabrina Moura, que é de Blumenau, da Companhia Carona, é professora também, está fazendo o mestrado dela na área, está trabalhando muito com o teatro na escola e a gente quer ouvir essa experiência dela como um teatro na escola com o professor. Paralelo a isso, aí teremos uma coordenação do Humberto Braga, que já foi presidente da Funarte, diretor, né, de teatro também na Funarte, que tem uma experiência de mais de 30 anos nessa área do teatro pelo Brasil afora, nos teatros, vai fazer a coordenação dessa mesa. E essa palestra é muito importante para o professor, porque ele vai poder dialogar melhor com o seu aluno na escola,
ouvindo um pouco, né, dessas discussões sobre o fazer teatral para a criança. Depois disso, nós teremos ainda 4 oficinas. Acabamos nos voltando praticamente todo para o professor. Temos a oficina de formação de professores na sala de aula como território para a prática de mediação teatral, que vai ser dado pela Sabrina. Isso vai ser sábado de manhã, dia 4, das 8 às 12 horas, totalmente gratuito. As pessoas podem se inscreverem, podem até se inscreverem pelo site do INARTE, aliás, pelo e-mail do INARTE, inarteblumenau@gmail.com, né, para poder já garantir, porque são 20 vagas só. E teremos ainda uma oficina, a arte de narrar histórias no cotidiano educacional, com a Shirley, que é também pedagoga, especialista na educação, que vai ensinar como a contação de história, como trabalhar com a criança através da literatura. E um outro que também é para a formação do professor de educação infantil, que é com o Rafael Keller, que é também ator, professor de teatro, é mestre em educação, que vai fazer essa oficina no domingo à tarde. Né? A Shirley vai trabalhar. A Shirley vai trabalhar na segunda e terça-feira à noite, depois do festival, que é dia 8 e dia 9, né? Das 19h30 até as 21h30, aqui na Fundação Cultural, no espaço Elfgeger, né? E as outras oficinas serão no próprio Teatro Carlos Gomes. E teremos ainda o trabalho de malabares com o Beto e com a Rosinha Walter, que vão estar sempre antes dos espetáculos fazendo apresentações e ensinando as crianças a fazer o manuseio de malabares, né? De peças que podem ser feitas com material reciclável. Então, ele vai trabalhar o reciclado dentro do seu espetáculo e, ao mesmo tempo, mostrar para as crianças como se pode fazer esses malabares, né? Essas peças, para fazer as suas brincadeiras de criações dentro da área de malabares e dentro do próprio teatro, né? Uma programação bem extensa. Terezinha, tem a revista também, tem a revista, né? É uma novidade deste ano. Não é novidade, porque a revista, ela sai todo ano. Só que todo ano ela tem uma revista. Agora, este formato é novidade, porque essa revista nós fazíamos nas primeiras edições do festival, né? E depois ela não foi mais feita. Então, o que aconteceu? Dentro do festival nasceu o seminário. Aí nós criamos a revista Panaceia, que é uma revista que é coordenada pelo Instituto de Artes, com o objetivo de divulgar, de publicar artigos científicos para pesquisadores, para professores que estão fazendo mestrado, doutorado nessa área de teatro para criança. Mas nesta edição, como a gente não ia ter o seminário, nós fizemos um apanhado do que aconteceu na 21ª edição, colocando todos os grupos participantes, mas consta também 4 artigos publicados ali dentro, né? Um pelo Pepe, outro por Humberto Braga, um por mim e outro pelo professor Nini, falando do resultado, das análises dos espetáculos, né? E também é um registro, né? Para o grupo, ele se tornou um registro. Claro, né? É importante de informação. Isso também. Então, a nossa ideia agora é colocar na próxima revista da Panaceia, que nós queremos, se Deus quiser, fazer após o festival agora, a revista de artigos, mas colocar também essa parte, incluir essa parte que é o registro dos grupos que participam na edição, né? Que para eles é importante divulgar e também é um documento para as inscrições em outros festivais, que é muito importante também, né? Verdade. Essa troca de experiência que eles fazem entre grupos e entre festivais de teatro pelo Brasil afora, né? É sobre isso também que eu queria falar, a respeito desse intercâmbio cultural, né? Porque não são só grupos de Blumenau ou região, são do Brasil todo. Brasil todo. Talvez do exterior. Não, é nacional. Nacional. A ideia, a preocupação sempre foi nacional nesse festival, né? O festival, nesse ano, ele recebeu inscrições de 12 estados, mas 7 estão fazendo parte do festival. Então, nós temos desde o Ceará, que é um dos grupos que vão participar desse festival, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Santa Catarina.
Então, é uma participação assim bastante diversificada, com linguagens bastante diversificadas, que é muito interessante, e até sotaque, né? Verdade. Que modifica uma mistura bastante. Exatamente. E o bacana disso tudo é que esses grupos vêm, eles se encontram com outros grupos na medida do possível, conversam, participam das análises do espetáculo, que normalmente a gente chama debate sobre os espetáculos apresentados, né? E vão trocando ideias, essas ideias vão crescendo, vão modificando, né? A gente percebe isso desde a primeira edição do festival, o quanto o festival de teatro para criança e adolescente modificou-se nesse decorrer dos 22 anos que a gente está realizando. Então, cresceu demais, ele mudou muito a forma, o formato dele apresentar para as crianças, a forma como ele trabalha até mesmo com figurinos, né? Tudo isso foi crescendo ao longo desses anos por essa troca de experiências, não só aqui no FENATIB, mas outros grupos que também estão fazendo festivais de teatro pelo Brasil afora e mesmo trocando ideias e participando de oficinas e tudo mais, né? Isso é bem interessante. Muito, muito importante isso a nível de Brasil, a nível de cultura, a nível de educação, né? Porque andam juntas. Com certeza. Muito obrigada, Terezinha, pela participação conosco. Muito obrigada também. Fica aberto aqui mais um minutinho para o convite aí para o pessoal para realmente participar. Fica esse nosso convite, né, da participação para a participação dos nossos professores, principalmente, porque o festival está todo dedicado ao professor, para as crianças, os espetáculos em especial, né, e também para os pais, porque à noite está aberto para a família. Então, como eu já falei, tem muito mais adulto do que criança nos espetáculos que são apresentados à noite. E lembrar que as entradas são gratuitas, a programação está no site do FENATIB, fenatib.com.br, e também diariamente nós vamos estar postando nas redes sociais o espetáculo que será apresentado a cada dia durante o período do festival. Maravilha, vamos ficar ligadinhos lá então. Muito obrigada pela participação, por dividir conosco um pouquinho dessa história também. Eu que agradeço pelo espaço. Estão todos, então, convidados para o 22º FENATIB, o Festival Nacional de Teatro para crianças e também para jovens de Blumenau, que acontece aí entre 3 e 10 de maio. Vamos terminando por aqui o TVL Cultura de hoje. Vocês podem acessar também aí o site, né, do FENATIB para ver toda a programação. Muito obrigada a todos pela audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.